Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 2, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, que fez a terra, me deu forma e colocou em seu lugar, e eis que seu nome é o Senhor o Eterno. Invoca-me, e eu te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabeis. E a igreja diz: Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, pregar a palavra do Senhor de grande responsabilidade. Essa semana foi uma semana de conquista, de vitória. Eu e minha esposa estivemos em Ariquemes para receber uma porção de Deus através do pastor Marcos Feliciano. E eu creio que aquilo que ele pregou naquele Aviva Ariquemes não serve somente para Ariquemes, mas também serve para cada um de nós, Jaru, Rondônia. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas com os seus servos, amém? Eu creio que é um tempo de milagre, é um tempo de reconstrução, é um tempo de restauração na vida da igreja, amém? Falar do profeta Jeremias é falar de um dos profetas que foi um grande destaque quando os babilônicos invadiram Jerusalém. A palavra de Deus vai dizer que foi levantado então o profeta Jeremias junto com o profeta Ezequiel e também Daniel. Eles foram levados cativeiro à Babilônia, e Deus, mesmo em Babilônia, usava os seus servos naquele território, mesmo em território inimigo, mesmo em território que não era o território do Senhor. Deus ele ainda usava os seus servos, assim como ele usava o profeta Ezequiel, que estava na beira do rio de Quebar, em Babilônia, pregava sobre a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estavam aprisionadas. Assim como Deus usava Daniel também, que estava em Babilônia, Deus também levantou Jeremias para que ele pudesse levantar a sua voz e pregar não somente para aquele povo que estava em Babilônia, mas também o povo que estava em Jerusalém. Jeremias era um profeta incomum. Jeremias era um profeta que foi levantado por Deus, mas um profeta que foi rejeitado pelo seu povo. Pelo seu próprio povo foi rejeitado, pelo seu próprio povo foi caluniado, levantado como profeta de Deus. A palavra de Deus vai dizer então que quando a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, o profeta Jeremias tinha 20 a 25 anos de idade, ainda jovem, mas Deus o levantou. Mas Jeremias era para ser sacerdote, era para cuidar do templo do Senhor. Mas os planos do Senhor não são os nossos planos, ele é totalmente diferente. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, ele vai lá e faz. Então o profeta Jeremias era para ser sacerdote, mas Deus chamou como profeta. Mas eles não aceitaram Jeremias como profeta. Imagina Jeremias hoje, nos tempos de hoje, num culto desse, as próprias pessoas que estavam dentro da igreja não aceitavam a mensagem de Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 23, Deus vai dizer que havia naquele tempo falsos profetas. E aqueles falsos profetas profetizavam paz, profetizavam prosperidade na vida daquele povo, profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. Mas Jeremias era perseguido porque ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Porque Deus ele não fala aquilo que nós queremos ouvir. Deus ele fala aquilo que nós necessitamos ouvir, mesmo que doa, mesmo que aquela palavra seja uma palavra dura, mas é uma palavra de correção para os seus servos. Mas mesmo que as pessoas rejeitassem o ministério de Jeremias, rejeitassem e não aceitassem Jeremias como profeta, a palavra de Deus vai dizer em Jeremias no capítulo 1, que mesmo o povo não aceitando Jeremias, Deus fala para ele: Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi. Antes mesmo de você pisar no mundo, eu te separei. Mesmo que o mundo não te aceite, eu te aceitei primeiro. A palavra de Deus está dizendo muito claro, e eu vou falar algo para você essa noite. Mesmo que o mundo te rejeite, mesmo que o mundo não te aceite, ele já te aceitou. Antes mesmo de você nascer, ele te escolheu, ele te separou, ele te consagrou, ele te ungiu, ele te deu um propósito, ele te deu um plano. Antes mesmo de você nascer, ele já tinha um plano na sua vida. Antes mesmo de você tomar forma no ventre da sua mãe, ele já tinha te escolhido, ele já sabia o seu nome e o seu endereço. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias no capítulo 1, eu te escolhi antes mesmo de você nascer. A palavra escolher significa ter intimidade. O que Deus estava querendo falar na vida de Jeremias era o seguinte: antes de você nascer eu já tinha intimidade com você. E antes de você pisar nessa terra eu já estava com você. E agora eu te chamo para que você cumpra o meu propósito. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer para Jeremias? Jeremias, eu estive com você o tempo
tempo todo. Antes de você nascer, já estive com você. Antes de você nascer, já fazia parte da sua história. A palavra de Deus vai dizer então que ao receber a palavra de Deus, Jeremias, ele indaga ao Senhor. Ele replica ao Senhor. Senhor, no versículo 6, Jeremias vai falar: Senhor, eu não sei me expressar. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou uma criança. Mas a criança que Jeremias estava falando não era por ele ser jovem, mas é porque ele era imaturo. Jeremias, ele fala: Senhor, mande outro, porque eu sou imaturo. Mande outro, Senhor, porque eu não sei falar. Eu não sei falar. Mas antes mesmo que Jeremias desse uma desculpa, Deus já tinha se antecipado e falado para eles: eu te escolhi. Antes mesmo de você dar uma desculpa, eu te capacitei. Mesmo antes de você chegar e falar para mim: eu não quero, eu já te antecipei. Eu falei: eu te escolhi, eu te capacitei. Mesmo no ventre da sua mãe. Quanto de nós, igreja, Deus nos chama para um propósito, Deus nos chama para algo, e nós muitas das vezes damos desculpa: ó Senhor, porque eu sou muito idoso, ó Senhor, porque eu sou muito jovem, ó Senhor, porque o meu trabalho é muito. Mas Deus, antes da sua desculpa, antes mesmo de você falar algo, Ele já te viu, Ele já te escolheu. Ele já te viu você aqui nessa igreja, sentado, adorando Ele. Ele já te viu você levantando a sua mão e glorificando o nome dEle. Antes mesmo de você nascer, Ele já te viu, Ele já te escolheu, e Ele tem um propósito na sua vida. Então não adianta. Deus, Ele já sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe o seu caminhar. Deus, Ele sabe até o seu pecado. Ele sabe. Antes mesmo de você pecar, Ele já sabe que você vai pecar. Mas a palavra de Deus diz, com o apóstolo Paulo, que é o amor de Deus. Ele veio até nós, antes mesmo nós sermos pecadores. Porque mesmo nós sermos pecadores, Ele nos ama. Mas Deus, Ele quer que a gente possa nos arrepender. Então a palavra de Jeremias, que é aquela palavra que doía para aquele povo, é uma palavra de arrependimento. O que Jeremias, ele pregava para aquele povo é: se arrependam, para que você não experimente a justiça de Deus. Mas o povo não queria ouvir, o povo queria ouvir bênção, o povo queria ouvir milagres. Mas Jeremias, ele não pregava aquilo que o povo queria ouvir. Jeremias pregava o arrependimento. Se arrependam, porque os babilônios estão vindo, o juízo de Deus estão vindo. Mas se arrependam, porque Deus é um Deus que ama, mas também é um Deus que corrige. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias, quando falou isso, quando falou que era uma criança que não sabia se expressar, a palavra de Deus vai continuar no capítulo 1, versículo 7, vai dizer: a palavra do Senhor vem através de Jeremias, fala para Jeremias: Jeremias, não diga que você é imaturo. Jeremias, não diga que você não consegue, porque eu te escolhi. Eu te separei para ser profeta das nações. Oh, glória a Deus. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Aonde eu mandar você ir, você vai ir. E se o mundo quiser te dagar, e se o mundo quiser te perseguir, eu estarei contigo e eu vou te proteger. O que Deus está querendo falar para você hoje, que eu te escolhi. E se o mundo, se o diabo quiser cercar a sua família, quiser cercar os seus filhos, se o diabo quiser destruir a sua família, lembre-se que Deus estará contigo. Deus vai te proteger, e a palavra do Senhor vai colocar na sua boca. Glória a Deus, Ele te escolheu. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele te escolheu. Você não está aqui por um acaso, você está aqui por um propósito. Estamos na terceiro elo dessa campanha. E que Deus manda te dizer hoje é: eu te escolhi. Clama a mim que eu vou te responder. Eu vou proteger a sua casa, eu vou proteger a sua família, e nenhum mal vai te atingir. E Deus então Ele fala para Jeremias: diz: Jeremias, eu vou te proteger. Jeremias, eu vou te livrar. Então não se importe o que as pessoas vão dizer de você. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E eu estarei contigo. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Isaías, profeta Isaías. O profeta Isaías era um homem usado por Deus. Mas o profeta Isaías era um homem diferenciado. Por quê? Porque Isaías, ele andava em palácios. Ele tinha amizade com o rei. E no meio do seu ministério, a palavra do Senhor vai dizer que Isaías, ele viu o céu se abrir.
E quando ele viu o céu se abrir, Isaías viu o Senhor assentado no seu trono e os anjos ao redor. E os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías olha para cima, ele sente a glória do Senhor, ele sente um temor e fala: oh, ai de mim, Senhor, que sou um pecador de impuros lábios, que ando em meio de pecador. Mas quando Isaías ele fala isso, então o Senhor manda um anjo. E o anjo ele pega uma tenaz e no altar ele tira uma brasa e coloca nos lábios de Isaías e diz: agora eu te santifiquei, agora eu te separei. Mas existe algo em paralelo com o profeta Jeremias, porque se você continuar lendo, quando Deus fala com Jeremias, a palavra do Senhor então vai dizer, então Jeremias vai falar, então ao próprio dedo de Deus tocou em meus lábios. O próprio dedo de Deus tocou em meus lábios. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu vou te explicar. Isaías teve que um anjo tocar no lábio dele, mas Jeremias, o próprio Deus o tocou. Deus não vai mandar um anjo na sua casa, Deus ele vai pessoalmente. Deus ele não vai tocar você, mandar um anjo e tocar você, ele vai te tocar pessoalmente. Deus ele não vai mandar um anjo nos seus filhos, na sua família, ele vai pessoalmente, porque Deus ele vai pessoalmente na sua vida, ele vai falar com você pessoalmente, ele vai te curar pessoalmente, ele vai te libertar pessoalmente. O Deus que serve, o Deus que nós servimos, ele vai te visitar pessoalmente. Ele quer te tocar hoje pessoalmente, para que você entenda que ele é o Deus da sua vida. Se você hoje nunca sentiu o poder de Deus, se você nunca sentiu o poder do Espírito Santo, ele manda te dizer: hoje eu vou te tocar pessoalmente. Eu não vou mandar um anjo, eu não vou mandar um profeta, eu vou tocar com meus próprios dedos na sua vida. Eu vou te purificar com minha própria mão, diz o Senhor. Se você espera um anjo, se você espera um profeta te tocar, eu venho te dizer que o Senhor vai tocar você pessoalmente. Glória a Deus. E quando o Senhor toca nos lábios de Jeremias, o Senhor vai dizer: Jeremias, eis que te dou agora poder, e você vai falar aquilo que eu mandar você falar, e eu vou te dar autoridade, e o que você fizer, você vai fazer por minha causa. Você vai ter o poder agora de destruir, de retirar, mas também você vai ter o poder de restaurar, diz o Senhor para Jeremias. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite? Hoje eu te dou autoridade. Hoje o Senhor te toca pessoalmente e te dá autoridade. O que Deus quer falar para mim e para você, Ele quer falar algo assim: olha, eu vou te dar o controle, eu vou te dar o poder, eu vou te dar autoridade para dar ordem na sua casa. Se sua casa, se o seu casamento, se a sua vida está desestruturada, está desorganizada, hoje Deus te dá autoridade para arrumar a sua casa. Hoje Deus te dá autoridade para arrumar o seu trabalho, para arrumar a sujeira da sua vida. Hoje o Senhor te dá autoridade, te dá poder para destruir o inimigo, te dá poder para destruir a ordem dos infernos, te dá poder para retirar o maligno da sua casa, e também te dá o poder de restaurar a sua família, restaurar o altar da sua casa, restaurar a paz da sua casa, restaurar a prosperidade da sua casa. Hoje Deus te dá autoridade e poder. Quem recebe, dê glória a Deus ao Senhor. Glória a Deus. Deus está te dando autoridade. Se você perdeu o controle da sua vida, se as coisas estão fora de controle, Deus te dá autoridade e poder esta noite para organizar as coisas da sua vida. Como Jesus fala: hoje que eu te dou poder para pisar em cabeça de serpentes e escorpião. Deus te deu autoridade, irmão. Deus te deu autoridade, minha irmã. Você não precisa que o profeta coloque a mão na sua cabeça. Você não precisa que um profeta chegue na sua casa e repreenda. Você tem poder, você tem autoridade para chegar na sua casa e pisar. O inimigo não serve mais aqui na minha casa. O inimigo não toca mais na vida dos meus filhos. O inimigo não toca mais na vida da minha família, porque Deus me deu autoridade. Glória a Deus, aleluia. Ele te deu autoridade. Que você tenha um pensamento de hoje chegar na sua casa, levantar sua mão para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, e dizer que Deus me deu autoridade para repreender, para destruir todas as hortes do inimigo e para me restaurar a minha casa.
Deus está me tocando para dizer, homem de Deus, homem que está aqui, você é sacerdote da sua casa. Você tem que orar mais que sua mulher. Você tem que ler a Bíblia mais que sua mulher. Você tem que vir à igreja mais que sua mulher. Porque você é sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes da nossa casa. E se a nossa esposa se enfraquece, se nossa esposa está fraca, é porque nós estamos fracos também. Mas quando o sacerdote ele se posiciona, ele ora, ele jejua pela sua família, diabo nenhum toca na família dele. E hoje Deus está mandando te dizer, homem, Ele te deu autoridade. Ele te deu autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpião, para pisar na imoralidade, para pisar no pecado, para pisar no espírito de engano. Deus te deu autoridade. Quantas casas hoje estão destruídas porque o homem não tem autoridade na sua casa? Quantos lares estão destruídos porque o homem não vem para a igreja para orar, para clamar ao Senhor? Mas hoje Deus toca em você e te dá autoridade. Autoridade para pisar em cabeça de escorpião e de serpente. Deus manda te dizer, te levanta porque eu tenho grande coisa para a sua vida. Mas Jeremias teve um dia que ele cansou. Jeremias no capítulo 20 vai dizer, Jeremias chega para o Senhor e fala, Senhor, o Senhor me enganou. Porque no capítulo 1, no capítulo 2, Deus faz várias promessas para Jeremias. Mas no capítulo 19, Jeremias é preso, é espancado por causa do Senhor. E no capítulo 20, Jeremias ele fala, Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me persuadiu. As pessoas, elas me perseguem, elas me maltratam. Eu apanhei por causa do seu nome. O que Jeremias estava querendo dizer no capítulo 20 é o seguinte, Senhor, eu não vou mais pregar. Senhor, eu não vou mais cantar, eu não vou vir mais para a igreja porque o Senhor me enganou. O Senhor me prometeu várias coisas, mas o Senhor me enganou. Abacuque, o profeta Abacuque vai dizer, a primeira frase de Abacuque é, Senhor, se o Senhor é um Deus bom, por que há tanta maldade na terra? E ele questiona ao Senhor, falando, Senhor, se o Senhor é um Deus bom, por que há doença, por que há guerra? E ele começa a discutir com Deus. Quantos de nós discutimos com Deus? Quantos de nós chegamos para o Senhor e falamos, Senhor, eu oro tanto porque meus filhos estão nas drogas. Senhor, eu oro tanto, eu dizimo, eu oferto porque a minha vida financeira está um desastre. Mas no capítulo 2 do Abacuque, Deus vai falar, Abacuque, você não vai entender, mas eis que faço grandes coisas na sua vida. Eis que faço grandes coisas na vida do meu servo. Porque o ímpio, ele tem já o seu juízo, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E Abacuque, quando ouve a resposta de Deus, ele começa a glorificar o nome dele. E existe um versículo que eu acho para mim um dos versículos mais apaixonantes. Abacuque, mesmo sem entender o que Deus fez na vida dele, mesmo sem entender o propósito dele, porque, irmão, a gente não está aqui para entender o que Deus vai fazer. Deus ele vai lá e faz. A gente tem que cumprir aquilo que ele faz. Abacuque, sem entender, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque quando tem fruto na vide, é glória a Deus e aleluia. Mas quando não tem, igreja, o que a gente faz? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Jeremias, ele questiona a Deus, fala, Senhor, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais falar do seu nome, porque o Senhor me enganou. Mas Jeremias, na mesma frase, no mesmo versículo ele fala, mas eu não consigo, eu não posso, porque dentro de mim há um fogo cerrado em meu peito, e esse fogo não me dá descanso, esse fogo não me deixa parar, esse fogo faz com que eu continue todo dia, como foi louvado aqui. É esse fogo de Deus que faz a gente continuar.
É esse fogo de Deus que faz você estar aqui, orar ao Senhor, levantar a sua mão mesmo com dificuldade. É o fogo do Senhor. É esse fogo que não nos dá descanso. É esse fogo que Deus quer te batizar esta noite. Jeremias, ele fala: Senhor, eu até quero desistir, mas eu não consigo, porque dentro de mim é um fogo, e esse fogo não me dá descanso. E eu creio que esse fogo está na sua vida também. Se você está aqui, igreja, homem, mulher, se você está aqui, servo de Deus, é porque existe um fogo dentro de você que não te dá descanso. E esse fogo, ele te deixa você continuar. No domingo, na segunda ele te renova, na terça ele te renova, esse fogo na quarta ele te renova, na quinta ele te renova, todo o tempo esse fogo te renova. Glória a Deus e aleluia. Nós chegamos agora no capítulo 33, que é o tema da nossa campanha. Clama a mim, que eu te responderei. Mas se você ver no capítulo 33, no versículo 1, Jeremias está preso. Jeremias está no calabouço. Jeremias, ele apanhou. É tão bonito quando a gente fala: Senhor, o Senhor falando: Senhor, clama a mim que eu te responderei. É tão bonito, mas o contexto não é bonito. Jeremias está preso. Jeremias está sendo perseguido. E quando Jeremias achou que tudo estava perdido, então veio a palavra do Senhor. No capítulo 33, versículo 13, Deus vai dizer: Jeremias, clama a mim, que eu te responderei. Não importa onde você esteja, se esteja no calabouço, na dificuldade, na tempestade, clame ao Senhor, que Ele vai te responder. A palavra do Senhor vai penetrar onde você estiver. Não importa o lugar onde você esteja, a palavra do Senhor vai ao seu encontro, dependente da sua dificuldade. O que Deus está falando nessa noite é: clama a mim, que eu te responderei. Qual é o seu milagre hoje? Qual é aquilo que você está procurando hoje? Clama a Ele. E clamar, igreja, não é orar. Clamar é você gritar por Deus. É você. Na Igreja Pentecostal Monte Sião, da direção do pastor Anderson. Anote o endereço: Rua Belo Horizonte, número 3276, setor 5, Jaru, Rondônia.